Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar também, né, sobre aí a primeira, a primeira chegada de trem aí, né, da primeira ferrovia aí, da ferroviária aí, né, que hoje gerou até um futebol, né, de Araraquara aí, chamado Ferroviária FC, né, pessoal, né, como vocês podem ver aqui no fundo do vídeo, né, a primeira chegada aí da primeira ferrovia aí, né, que era o município de Araraquara, que hoje é município de Araraquara, mas era chamado outra vila, bem antigamente. Vocês sabiam, pessoal, né, que a primeira ferrovia foi recepcionada aí com bastante bandeirolas, aí, bastante festa, aí, né, pessoal? Bom, eu vou falar assim sobre esse assunto hoje, né? Mas antes, você que está chegando agora, convido vocês a curtirem meu vídeo aí, né, e espalharem aí para os seus camaradas aí, que aqui a gente conta histórias como essa que a gente vai contar agora, né, pessoal? Como essa que a gente vai contar agora. E eu convido vocês a curtir e a compartilhar. Eu tenho canal tanto no TikTok quanto no YouTube. Meu canal no YouTube é o Wellington Pastre, o historiador. Convido vocês a entrarem lá e se inscreverem, se quiserem. Se não quiserem, tudo bem, eu compreendo, faz parte da vida. Então vamos ao assunto. Bem, pessoal, era às 16 horas do dia 18 de janeiro do ano de 1885. Era a chegada de Rio Claro aí, né? Hoje denominado município de Araraquara, né, pessoal, que antes era chamada a Vila da Constituição, a freguesia da Vila da Constituição, né, pessoal, que pertencia aí a Itu, né, pessoal, né, o município de Itu, que era na época era um município grande, né, pessoal. Era chegada aí a primeira ferrovia, como vocês podem ver no fundo do vídeo aqui, né, o primeiro trem, a primeira ferrovia, né, aí na freguesia da vila aí, né, da Vila da Constituição, né, pessoal. Era chegada de Rio Claro. Aí, né, pessoal, com essa vinda aí dessa primeira rodovia, dessa primeira ferrovia, né, aí foi bem festejada, né, na época, nesse ano aí de 1885, com bandeirolas, né, entre outras, bastante festividade, né, pessoal? E na época, né, Rio Claro aí, né, Rio Claro, o que era exportado aí na linha de trem, né? Facilitou muito aí a vida dos sitiantes, né, na época, que eram os fazendeiros, né, que exportava aí milho, sabe, café, pó de café, grãos de café, né, pessoal, né, também, né, cana de açúcar também, né, era exportado aí no trem, né, pessoal, na linha férrea aí, né, e quem facilitou muito essa rodovia e a ferrovia, né, foi na época o Conde do Pinhal. Conde do Pinhal, que era aí, foi um ex-vereador aí de São Carlos, se não me engano, ex-vereador de São Carlos, né, pessoal, né, ex-vereador de São Carlos que facilitou aí, né, que na época, né, Araraquara, aí, né, era assim uma vila, mas era uma vila já um pouquinho grandinha até, né, no ano de 1865, né, era um pouquinho já maior aí, né, Araraquara, tanto é que São Carlos, na época, hoje é um município bem grande, né, pessoal, mas São Carlos também dependia das exportações agrícolas, os sitiantes e fazendeiros de São Carlos, né, porque São Carlos ainda era assim, embora hoje sendo uma grande cidade, era bem pequeno, né, nesse século de 1865, né, pessoal, né, era bem pequeno. Aí, tanto é que pertencia, São Carlos na época pertencia a Araraquara, que era denominado na época a freguesia da Vila da Constituição, né, pessoal? E os fazendeiros aí, né, que eles usavam muito assim cana de açúcar, café, essas coisas, né? Eles exportavam aí, como eles não tinham outros meios, né, para exportar para Santos, São Paulo, né, entre outros estados até para outros países, né, pessoal, né? Até os Estados Unidos, tipo Estados Unidos, China, né? Eles utilizaram aí bastante o trem, né, como vocês podem ver aqui, né, no fundo
no fundo do vídeo aqui, né, pessoal, né? Isso facilitou muito a vida deles, né, dos araraquarenses aí, né, na época, né, que eram sitiantes e fazendeiros, não só de Araraquara, mas Rio Claro, São Carlos, Taquaritinga, São José do Rio Preto, né? E esse vereador, né, pessoal, foi também de bastante importância aí, né, na época, né, de 1865, o Conde do Pinhal. Ele foi vereador, acho que, se eu não me engano, eu não lembro bem direito se foi vereador de Araraquara ou vereador de São Carlos, mas ele facilitou bastante aí na construção aí desses trilhos, né, pessoal, também, né, da ferrovia aí, né, a ferrovia de trem aí, né, então, e no ano de 1885, olha só, né, pessoal, dia 18 de janeiro do ano de 1885, né, eles, como vocês podem ver no fundo do vídeo aqui, né, a fotografia, eles receberam aí, né, a linha de trem aí com bastante festividade, aí bandeirolas, né, assim, sabe, com bastante festividade mesmo, sabe? Que eles ficaram bem contentes, né, pessoal? Que agora até que enfim um meio aí de produzir, de carregar aí, né, de fazer a carga aí entre os outros municípios bem grandes, como Porto de Santos, né, lá em Santos, São Paulo, né, pessoal, e até outros estados também, né? E Araraquara, na época, né, não era um município grande como é hoje, né? Tanto é que era chamada aí de freguesia da Vila da Constituição, né, pessoal? Né? Bem, né, pessoal, vocês sabiam disso? E tanto é que hoje, né, pessoal, hoje em dia já o time de futebol de Araraquara lá chama Ferrovia. Esse pode ser um dos motivos aí, né, que o time de futebol de Araraquara, né, se chama aí, Ferroviária FC, ou seja, Ferroviária Futebol Clube, né, pessoal, né? E na época, né, também tinha um grupo, né, que ajudou aí a estabilizar, né, na época também a, a estação, né, que denominava EFA, né, que é a Estação Ferroviária Araraquarense, né, Estação Ferroviária de Araraquara, né, pessoal, que ajudou, esse grupo aí ajudou bastante aí a ferrovia, né, para trazer melhoras aí, né, para não só para o município de Araraquara, mas para o interior aí, né, como eu já citei agora há pouco, São José do Rio Preto, Taquaritinga, né, Rio Claro, São Carlos, né, São Carlos também dependia também um pouco da agricultura aí, né, que vinha desses trens, né, pessoal, dessas ferrovias, né, e vocês sabiam disso, pessoal, né, que essa aí é a verdadeira história de Araraquara, né, pessoal? Hoje é uma cidade bem grande, né, pessoal? Aí bem do ponto de vista nosso aí, né, do Brasil até. Mas vocês sabiam disso? Ah, e tanto é que na época, no ano de 1800 e pouco aí, né, pessoal? Né, o Brasil aí enfrentava um grande endividamento aí, né? Um grande endividamento devido à guerra com o Paraguai, né? Devido à guerra que aconteceu aí com o Paraguai, que os brasileiros aí até foram matando até aí crianças paraguaias, assim, que invadiu o Brasil. Tudo quanto é paraguaio que invadiu o Brasil os soldados brasileiros eram obrigados a assassinar aí lamentavelmente as crianças paraguaias, né, pessoal, foram acabando os homens do exército paraguaio, né, e infelizmente essa guerra foi vencida por nós brasileiros aí, né, bom, mas enfim, isso daí, né, por nós brasileiros aí, né, nesse século passado aí, né, mas só que também não foi grande coisa que foi vencida a guerra também, né, pelo Brasil contra o Paraguai, também foi endividado, mas recebeu bastante dívida na época, né? Mas isso não impediu aí a estação ferroviária de Araraquara
aí, né, de ser inaugurada. Vocês sabiam disso, pessoal?